Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo, vamos iniciar o estudo da Lei Orgânica aqui do município de Estrela. E vamos fazer, claro, a aula toda direcionada para a preparação da prova do nosso concurso. Então, ao longo da aula, eu vou mostrar para vocês como que a banca costuma cobrar esses assuntos em prova e vamos dar mais atenção, é claro, àqueles assuntos que a banca vem cobrando em outros concursos, porque a banca que vai organizar o nosso concurso aqui em Estrela faz muitos concursos para prefeituras aqui no Rio Grande do Sul, então a gente já sabe como que a banca costuma fazer as questões sobre as leis municipais e ao longo das aulas vamos mostrar isso para vocês. Quando a gente terminar o estudo da legislação, lá pertinho do dia da prova de vocês, terá também um simulado com questões que eu vou elaborar no estilo da banca para que vocês possam fazer um treino antes da prova e cheguem na prova com mais tranquilidade para gabaritar, para acertar todas as questões que a banca preparar. Bom, chega de conversa, vamos ao trabalho, vamos iniciar o estudo aqui da Lei Orgânica do município. Lei Orgânica, que é a principal lei, que como o nome já diz, organiza a administração pública. Ela traz a organização dos poderes, do Legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e do Executivo, que é a Prefeitura, como a gente vai estudar. E aqui, eu vou nas aulas, porque a gente não tem muito tempo a perder, já que tem bastante conteúdo e a prova já se aproxima, eu vou aqui nas aulas ser o mais objetivo possível, mostrando para vocês aqueles pontos mais importantes e, eventualmente, eu vou pular alguns artigos ou alguma lista de incisos. Mas é importante que vocês, após a aula, façam na leitura também a revisão desses pontos que eu, eventualmente, pular aqui na aula, claro, porque a banca pode cobrar qualquer artigo da lei na prova, mas é claro que aqui eu vou dar um direcionamento para vocês daquilo que tem sido mais cobrado. Pessoal, a Lei Orgânica Municipal, então, apresenta que o município de Estrela, como a gente sabe, faz parte do Rio Grande do Sul e faz parte do Brasil. Tem autonomia, se organiza de forma autônoma em tudo que trata do seu peculiar interesse e também vai ser regido pelas leis que adotar, por esta lei orgânica, sempre seguindo, é claro, os preceitos, os princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Bom, o artigo 2º traz que foi mantido o território de Estrela quando esta lei foi feita. Aqui, para fins de prova, nada muito relevante. Foi mantido o território e os limites do município de Estrela só podem ser alterados por legislação estadual. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha dizendo que os limites podem ser alterados por lei municipal, por exemplo, e aí está errado. Por que tem que ser lei estadual? Porque se eu alterar o limite do município de Estrela, isso vai alterar o território também do município vizinho. Por isso, por envolver mais de um município, não pode ser uma lei municipal, tem que ser uma lei estadual. Do artigo 1º, não vejo nada importante para a prova. Aqui no artigo 2º, a banca pode fazer essa pegadinha, trocando estadual por municipal. Fiquem atentos com isso. O artigo 3º prevê que o território do município é dividido em sede, subdividido em bairros, e em distritos, que são subdivididos em linhas e vilas. E a delimitação do perímetro urbano da sede e das vilas é estabelecida em legislação municipal, claro, porque isso está dentro do território do município. Como não envolve municípios vizinhos essa delimitação, a gente tem essa possibilidade, então, de ser delimitado, então, este perímetro por lei municipal. Bom, os símbolos do município são o brasão, bandeira e o hino, e aqui uma informação importantíssima para a nossa prova. A data magna do município de Estrela, não esqueçam, é o dia 20 de maio. 20 de maio, então, data magna do município, informação importante para a nossa prova. Pessoal, sobre os poderes do município, nós temos 2 poderes, como eu já comentei para vocês. O Legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o Executivo, que é a Prefeitura. Atenção, pessoal! Não existe poder judiciário municipal. O poder judiciário ou é federal ou é estadual. Nenhum município possui poder judiciário próprio. E a banca pode fazer uma pegadinha na prova, tentando enganar vocês,
dizendo que o município de Estrela tem 3 poderes, e aí está errado. E por que isso causa confusão? Porque quando a gente estuda a Constituição Federal, a gente encontra 3 poderes, porque a União e o Estado possuem Legislativo, Executivo e Judiciário. No município, apenas 2 poderes, o Legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o Executivo, que é a Prefeitura. Bom, é proibida a delegação de atribuições entre os poderes. O Legislativo tem as suas funções e o Executivo tem as suas. E um não pode transferir as suas competências para o outro, porque nós precisamos que os 2 poderes exerçam de forma independente as suas funções. Bom, por que eu posso dizer que o município de Estrela é autônomo? Porque o povo de Estrela, de 4 em 4 anos, vai às urnas e elege vereadores, prefeito e vice-prefeito. Além disso, existe uma administração própria que trata do peculiar interesse. Que administração própria é essa, pessoal? É a prefeitura. A prefeitura administra o peculiar interesse do povo do município de Estrela. Bom, e isso cai em prova, pessoal. A banca já cobrou em prova. Ela trouxe esses itens que tratam da autonomia, por isso é bom memorizar. Sobre bens municipais, é patrimônio do município todos os bens imóveis, móveis, semoventes, direitos e ações que lhe pertençam. E cabe ao prefeito a administração do bem. E aí alguém vai me perguntar, professor, o prefeito administra todos os bens? Não, quase todos, porque os bens da Câmara Municipal são administrados por ela. Por isso que diz aqui, cabe ao prefeito a administração dos bens, respeitada a competência da Câmara. Os bens da Câmara ela mesma administra. Todos os outros bens do município é o prefeito quem vai administrar. Para acompanhar os bens, todos os bens são cadastrados. Todos os bens do município têm um número, estão cadastrados com um registro. Os bens móveis são numerados, né? Eles fazem uma etiqueta e colocam em cada bem móvel utilizado na prefeitura. E anualmente eles vão fazer um inventário para conferir, então, se todos os bens continuam no seu devido lugar. Anualmente, então, é feito um inventário dos bens móveis e imóveis do município. O artigo 10 fala sobre a alienação de bens municipais. O que é alienar um bem? É vender ou doar, é quando o município se desfaz de um bem. E quando o município vai se desfazer de um bem que lhe pertence, ele tem que seguir algumas regras. As regras são diferentes conforme seja bem imóvel ou bem móvel. Quando for bem imóvel, tem que ter uma avaliação prévia do valor do bem, autorização dos vereadores do Legislativo, o prefeito pede autorização para a Câmara antes de fazer a venda, e tem que fazer uma licitação na modalidade concorrência. Essa é a regra para os bens imóveis. Quando o município quer vender um bem móvel, ele não precisa da autorização legislativa. Basta a avaliação prévia e a licitação, que nesse caso é utilizado o leilão. Então é isso que nós temos quanto a bens móveis e bens imóveis. Isso pode ser perguntado na nossa prova. O artigo 11 fala ainda sobre o uso dos bens municipais por terceiros. Uso dos bens municipais é quando a prefeitura não se desfaz de um bem, mas permite que alguém utilize o bem que pertence ao município. Esse uso pode ser feito por concessão de uso ou permissão. A concessão de uso e a permissão de uso precisam de autorização da Câmara de Vereadores, uma licitação entre os interessados por concorrência e assinado um contrato com o vencedor da licitação, que vai, claro, geralmente pagar um valor para o município pelo uso desse bem, pelo tempo determinado no contrato. Bom, pode ser dispensada essa licitação quando a concessão ou a permissão de uso é para uma concessionária de serviço público. Também pode ser dispensado quando é para uma entidade assistencial, que faz um serviço de assistência social. Quando houver um interesse público relevante, e ela sempre deve ser a título precário. Na utilização dos bens, os servidores e funcionários do município são responsáveis, junto com a Fazenda, solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados por sua negligência, imprudência ou abuso. Então, o servidor que não cuidar adequadamente de um bem e causar um prejuízo ou estragar, quebrar ou perder este bem, poderá ser responsabilizado por isso, junto com o município.
E é vedado, é proibido o uso de máquinas, equipamentos e prestação de serviços por servidor municipal em atividade fora dos limites geográficos do município, salvo em caso de calamidade pública. Pessoal, as máquinas do município, da prefeitura, não podem ser alugadas ou contratadas por municípios vizinhos ou por propriedades em municípios vizinhos. As máquinas do município de Estrela só podem ser utilizadas aqui no território do município de Estrela. É isso. Certo? Muito bem. Agora vem uma provável questão da tua prova. A banca adora perguntar sobre as autonomias do município. E sabe o que a banca geralmente faz? Tu vai lembrar isso no dia da prova. Vai cair uma questão e tu vai dar uma risada. Todo mundo vai olhar para o lado, não vai entender nada, e tu vai estar rindo porque tu vai estar acertando uma questão da prova. Pessoal, o que a banca faz? Ela mistura as competências do município, que estão no artigo 14, com as competências da União, lá do governo federal. E onde é que estão as competências da União? Lá na Constituição Federal. Então ela vai trazer as situações e vai misturar. Vai colocar algumas que são do município, que são essas aqui do artigo 14, e no meio vai colocar competências da União. Por exemplo, a União tem competência de emitir moeda, tratar de material bélico, legislar sobre direito penal, sobre direito do trabalho. Essas competências da União, que estão lá na Constituição Federal, que cabem somente a ela, a banca mistura com as do município, para ver se tu sabe o que faz o município e o que faz a União. Então, além de conhecer as competências aqui do município, é interessante conhecer também as competências da União nos artigos 21 e 22 da Constituição Federal. A banca faz essa relação para tentar confundir vocês. E aqui estão, então, uma lista de competências do município. O município vai se organizar administrativamente, decretar as suas leis e normas, administrar os seus bens, como a gente viu, instituir e arrecadar tributos da sua competência, a gente vai ver quais são os tributos do município, criar e organizar distritos, manter a educação infantil, pré-escolar e o ensino fundamental, desapropriar, estabelecer servidões para os seus serviços, organizar ou prestar diretamente ou sob regime de concessão os serviços de transporte coletivo e táxis, por exemplo. Cabe à prefeitura. A prefeitura geralmente não vai prestar diretamente, ela vai fazer concessões ou permissões para que empresas e taxistas exerçam esse serviço de transporte coletivo, mas a competência de regulamentar e fiscalizar isso é da prefeitura. Também organizar o quadro dos seus servidores e estabelecer o regime jurídico, o estatuto dos servidores, prestar com cooperação técnica e financeira da União e do Estado atendimento de saúde à população, promover o adequado ordenamento territorial, regulamentar o trânsito, proteção do patrimônio histórico-cultural local, proteção de documentos e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, limpeza das ruas, remoção do lixo domiciliar e hospitalar, licenciar estabelecimentos, uma função muito importante que a prefeitura faz no seu poder de polícia. Quando eu quero abrir algum estabelecimento no município, seja uma loja, um restaurante, o que for, eu preciso de um alvará da prefeitura para funcionar, que é uma licença. E para obter essa licença, eu tenho que atender requisitos previstos na legislação. E aí, eu solicito, fiscal da prefeitura vai lá, confere que está tudo certinho, e eu posso obter o alvará para exercer a atividade. É competência da prefeitura licenciar os estabelecimentos que vão funcionar, e quando o estabelecimento passar a descumprir as regras da lei, também cabe à prefeitura, no exercício do seu poder de polícia, cassar o alvará, proibido o funcionamento daqueles que estejam sendo prejudiciais à saúde, higiene, bons costumes e bem-estar da população. Também é competência do município fixar os feriados municipais, porque além daqueles feriados estaduais e federais, cada município tem os seus feriados municipais. Legislar sobre serviços funerários e cemitério, estabelecer o plano diretor do município, interditar edificações que estejam em condições insalubres ou risco de cair, fazer a demolição, regulamentar a publicidade no município, colocação de cartazes, anúncios, emblemas, regulamentar também as competições esportivas, legislar sobre a apreensão e depósitos de animais, mercadorias e imóveis. É o caso que está lá no Código de Posturas, quando alguém transgride uma lei municipal,
pode ter o bem apreendido, o município que define quais são essas regras. Também legislar sobre serviços públicos, organizar os serviços municipais, cuidar da saúde, assistência pública e direito das pessoas com deficiência, dispor sobre registro, vacinação e captura de animais domésticos, sendo vedada qualquer prática ou tratamento cruel, proporcionar meios de acesso à cultura, educação e ciência, proteção ambiental, incentivar a produção agropecuária, promover a construção de moradias populares, bem como melhorar condições habitacionais e o saneamento básico no município, combater causas da pobreza e fatores de marginalização e incentivar o desenvolvimento econômico e a implantação de empresas, incentivar que empresas se instalem e funcionem aqui no município. Pessoal, todas essas competências do artigo 14 são do município e, como eu falei, a banca vai provavelmente trazer algumas delas e misturar com aquelas competências da União previstas na Constituição Federal. Outra coisa que a banca pode fazer é misturar alguma dessas competências que são só do município com as competências do artigo 16. O artigo 16 traz competências do município concorrentes com a União e o Estado. O que é isso? São competências que são do município, atribuições do município, mas que ele desempenha em parceria com o governo federal, com o governo estadual. E ela também pode misturar essas do artigo 16 com as do artigo 14. Entre os dois artigos está o artigo 15, que diz que o município pode fazer convênios com a União, convênios com o Estado ou com outros municípios. E é muito comum que o município tenha muitos convênios. Quando é feito um convênio, o município une esforços com outro ente público para alcançar a prestação de algum serviço que interesse à coletividade. Então, claro, o município é autorizado a firmar esses convênios e é muito comum convênios com a União. Os municípios têm muitos convênios com a União para receber recursos para aplicar em áreas específicas, como educação, saúde, dentre outras. Bom, vou deixar para vocês a leitura das competências concorrentes, elas caem menos em prova, mas também podem aparecer em alguma questão. O artigo 17 traz algumas vedações, proibições ao município, e isso também é bastante cobrado em prova. Pessoal, é proibido ao município, primeiro, permitir ou usar estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação para fazer propaganda político-partidária ou para fins estranhos à administração. Não pode o município fazer a publicidade com outros fins que não sejam o interesse da coletividade. Não pode o prefeito ou alguma autoridade ou servidor utilizar a publicidade para outros fins ou para fazer propaganda político-partidária. Também não pode o município estabelecer e adotar cultos religiosos ou igrejas. Também não pode subvencionar, quer dizer, não pode colocar dinheiro nas igrejas. E também não pode embaraçar, atrapalhar, impedir o funcionamento ou manter com elas ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Em outras palavras, o município não se mete com religião. Não pode criar igrejas, não pode adotar cultos ou igrejas, não pode colocar dinheiro em cultos ou igrejas e também não pode impedir, atrapalhar, embaraçar o funcionamento. É isso. Também não pode vincular nenhuma propaganda que estimule prática de delitos discriminatórios ou preconceituosos. Não pode depositar a disponibilidade financeira do caixa do município, o dinheiro do município, em instituição financeira não oficial. Vai ter o banco oficial, que é encarregado das contas do município, que fica com os depósitos do município, não pode ser colocado em outro. E também é proibido contrair empréstimos externos sem autorização do Senado. Aí alguém vai me perguntar, o que o Senado lá em Brasília tem a ver com isso? É que um empréstimo externo é um empréstimo no exterior, no estrangeiro. E sempre que o município quiser pegar um empréstimo fora do Brasil, tem que ter autorização do Senado. Para pegar empréstimos aqui dentro do Brasil, não precisa do Senado, mas quando for externo, precisa da autorização do Senado. E eu gosto de brincar, para a gente memorizar. O município só vai receber empréstimo externo se o Senado autorizar. Se é a primeira sílaba da palavra Senado, né? Então é só se o Senado autorizar que o município vai ter um empréstimo externo.
Muito bem, concluímos então este capítulo. Temos agora a soberania popular, que significa que todo poder vem do povo. O poder vem do povo. E além de eleger os seus representantes, prefeito, vice e vereadores, o povo tem o poder de apresentar projetos de lei. É a chamada iniciativa popular. O povo pode apresentar um projeto de lei desde que reúna 5% do eleitorado. É feito um grande abaixo-assinado, 5% dos eleitores assinam e é possível que isso seja um projeto de lei que será discutido e votado pelos vereadores. Essa é a soberania popular, a possibilidade do povo apresentar um projeto de lei. Conselhos municipais é uma outra forma de participação da população nas decisões, porque nesses conselhos vão ter representantes do governo e da sociedade, da população, que vão acompanhar medidas naquela área. Então, vai ter um conselho de saúde, um conselho de proteção aos direitos da mulher, conselho do idoso, conselho da criança e adolescente, conselho de educação, conselho de segurança pública, enfim, em várias áreas é possível ter conselhos. Esses conselhos são compostos por um número ímpar de membros, tendo representantes da prefeitura, que é o poder executivo, da Câmara, que é o poder legislativo, de entidades públicas e da sociedade. Sobre tributos, aqui, pessoal, nós temos a principal fonte de arrecadação do município. É aqui que entra bastante dinheiro na caixa do município. E como é que isso acontece? Por impostos, taxas ou contribuições. Nesse esquema, eu mostro para vocês quais são os tributos do município. Os impostos são 3, que a gente conhece bem, né? IPTU é o imposto que a gente paga do nosso imóvel, né, onde a gente reside. Todo mundo paga o seu IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. O ITBI é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. Quando a gente finalmente compra a nossa casa própria, além daquele valor lá que a gente vai pagar e do financiamento, tem que pagar mais um imposto para a prefeitura, que é o ITBI. E tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Empresas que prestam serviços, prestadoras de serviços, recolhem esse imposto para a prefeitura. Esses são os 3 impostos municipais. Na hora da prova, a banca pode tentar te enganar misturando outros impostos aqui. Sabe uma pegadinha que a banca faz bastante? É colocar o IPVA aqui. Sabe o que é o IPVA? Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, aquele que tu paga do teu carro, caso tu tenha veículo automotor. Pessoal, o IPVA não é municipal. O IPVA é estadual. Mas, professor, se eu comprar um carro que esteja emplacado em Lajeado e eu moro em Estrela, quando eu pago o IPVA, o dinheiro não vai lá para Lajeado? Uma parte vai. Só que tu paga IPVA não é para o município, tu paga IPVA para o Estado. O IPVA é um imposto estadual. E aí o Estado repassa metade do valor do teu IPVA para o município onde teu veículo está licenciado. Então, realmente, se tu mora em Estrela e compra um veículo em Lajeado, emplacado em Lajeado, se tu não fizer a transferência do veículo para Estrela, quando tu pagar IPVA, metade do dinheiro vai lá para Lajeado. Só que isso não quer dizer que o IPVA é um imposto municipal. Não, o IPVA é um imposto estadual, cuja uma parte dele, metade, é repassada para o município. Impostos municipais, só esses 3 que estão aqui. E esses 3 impostos estão justamente aqui, ó, nas letras A, B e D. Tinha um outro imposto que foi revogado, que não existe mais, então são só esses 3 impostos. Taxas são cobradas pelo exercício do poder de polícia ou por prestação de serviços públicos. O que é esse poder de polícia? É a fiscalização que a prefeitura faz sobre as atividades. Por exemplo, se eu quero abrir um restaurante, se eu quero um alvará da prefeitura, eu tenho que pagar uma taxa para isso. Por que a prefeitura cobra uma taxa? Porque quando eu quero abrir o meu restaurante, eu estou causando a necessidade de uma atuação da prefeitura. Fiscais da prefeitura vão lá olhar se o meu restaurante está em condições de funcionar sem colocar em risco a saúde da população. Isso é exercício do poder de polícia e para isso se pagam taxas.
Também podem ter taxas por prestação de serviços. O Código Tributário do município vai dizer quais são os serviços que a prefeitura pode prestar e quais são as taxas devidas conforme o caso. Além de taxas, tem contribuições de dois tipos: contribuição de melhoria e a contribuição de iluminação pública. Contribuição de melhoria é quando a prefeitura faz uma obra com dinheiro público e essa obra acarreta uma valorização de imóveis particulares. Por exemplo, pensa uma área afastada da sede do município que não tem quase nada. A prefeitura vai lá e faz toda uma pavimentação, faz uma praça, um parque, coloca posto de saúde, escola, enfim. Com essas obras públicas, a prefeitura valoriza os imóveis daquela região. E os imóveis podem ter que pagar um valor para ajudar a despesa que a prefeitura teve com a obra. Isso é contribuição de melhoria, mas claro que isso sempre vai ser instituído por lei. E ainda a contribuição de iluminação pública. A contribuição de iluminação pública é um valor que a prefeitura cobra, porque a prefeitura mantém a cidade sempre iluminada à noite, e isso dá um alto custo, né, financeiro para a prefeitura. Por isso, existe esta contribuição para diminuir esse custo. Essa contribuição que pode ser cobrada junto com a fatura da energia elétrica. Então, quando tu paga a conta de luz da tua casa, junto tu ainda pode pagar uma contribuição para a prefeitura para ajudar a custear a iluminação do município. Bom, aqui no aspecto tributário, o município também tem algumas vedações, algumas proibições, e a banca gosta muito de cobrar isso. Primeiro, o município não pode exigir aumentar tributo sem que a lei estabeleça. Pergunto para vocês, o município pode exigir um tributo? Pode. O município pode aumentar o valor do IPTU, por exemplo? Pode. Mas para fazer isso, tem que ser por lei. Ele tem que encaminhar um projeto de lei, e somente se esse projeto de lei for aprovado, que este tributo vai passar a poder ser cobrado ou vai aumentar o valor. Sem projeto de lei não pode. Por decreto, por exemplo, o prefeito não pode aumentar o imposto. Agora, com lei, com projeto de lei aprovado pelos vereadores, poderá. Então, o que é vedado é exigir aumentar tributos sem lei. Se a banca colocar na prova que é vedado para o município exigir ou aumentar tributo por lei, está errado, porque isso não é vedado. O que é vedado, o que é proibido é exigir ou aumentar o tributo sem que a lei estabeleça. Também não pode tratar de forma desigual contribuintes que estão na mesma situação, cobrar tributos quanto a fatos que aconteceram antes da lei que instituiu. Eu crio agora uma taxa, eu vou cobrar só para situações daqui para frente, eu não posso cobrar a taxa para o passado, para situações que já aconteceram. Também não pode cobrar tributos no mesmo ano que instituiu. Então, se neste ano é criada uma nova taxa, ou é aumentado o IPTU, somente no ano seguinte pode ser cobrado pelo novo valor. Também tem que esperar um prazo de 90 dias. É criado o tributo hoje, só dentro de 90 dias, e desde que seja no ano seguinte, que pode ser exigido. Então, se um tributo é criado no dia 30 de dezembro, não pode cobrar ele no dia 2 de janeiro. Não, tem que esperar também 90 dias. Esses dois itens servem para evitar surpresa ao contribuinte, para o contribuinte não ser pego de surpresa com um novo tributo ou com um valor maior do tributo. É isso. Também não pode utilizar o tributo com efeito de confisco, quer dizer, o valor do tributo não pode ser tão alto a ponto que o patrimônio esteja sendo confiscado pela prefeitura. Também não pode instituir impostos sobre aqueles que têm imunidades, e as imunidades estão lá na Constituição Federal. O município não cobra impostos de outros municípios, nem do Estado, nem da União. Então, os prédios públicos federais e estaduais situados em Estrela não pagam IPTU, por exemplo, porque eles são isentos de impostos, são imunes aos impostos. Também templos de qualquer culto, patrimônio, renda ou serviço de partidos políticos, livro, jornal e periódicos e empresas de radiodifusão. Todos esses não pagam impostos para o município. Bom, concluímos o primeiro título, que trata de vários assuntos, como a gente viu, referentes ao município. No próximo título, título 2, a gente vai conhecer as regras sobre o governo municipal. E aqui,
dois capítulos importantes. Um grande capítulo que nós vamos tratar no próximo vídeo, que é o poder legislativo, todas as regras de funcionamento da Câmara, que é um assunto bastante cobrado pela banca também. Depois veremos do poder executivo, as regras da prefeitura e também demais assuntos aqui da lei orgânica. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar o estudo. Até logo!